Olá pessoal, todos bem? Pessoal, tem tempo até que eu não gravo nenhum vídeo de conteúdo aqui no Conectando. Eu tenho me dedicado mais aos vídeos do Penal na Mídia, né? Porque acabam tendo alguma repercussão, né? Ou seja, tem aquela provocação das pessoas que acabam pedindo pra gente lá no Instagram para que a gente fale sobre determinados temas. E por isso eu acabo não gravando muito vídeo de conteúdo. Mas nessa semana, essas duas últimas semanas, né, a gente teve alguma movimentação ali por conta até da CPI da pandemia e falou-se muito sobre crimes contra a saúde pública, né, que é uma parte do nosso Código Penal que é muito pouco estudada. E isso gera até uma percepção por parte de algumas pessoas de que alguns dos tipos penais ali previstos foram criados agora, mas na verdade não. Na verdade a gente está falando de crimes que já têm uma existência bastante antiga, né? Eles já remontam aí à edição do nosso código lá em 1940. Grande parte deles houve uma alteração importante lá no artigo 273 no ano de 2008 por conta de alguns episódios, 2008 não, 98, que foi quando a gente teve alguns casos, como o caso da pílula de farinha, né, o que fez com que o 273 passasse a ser considerado hediondo, e houve também uma majoração significativa na pena. Ele passou a ter uma pena de 10 a 15 anos, enfim. Então esses crimes contra a saúde pública, eles passaram um tempo aí meio no ostracismo, meio esquecidos, mas agora eles voltaram à tona por conta da pandemia. E aí eu queria aproveitar esse vídeo de hoje para comentar com vocês sobre dois artigos, que são os artigos 268 e 269 do Código Penal. O primeiro deles, o artigo 268, ele trata da infração de medida sanitária preventiva, né, que veio, né, foi muito discutido aí nessas últimas semanas, foi muito falado. E o que a gente tem de relevante ali, né? Primeiro que a gente está falando de uma norma penal em branco, porque ele fala infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa, né? Então, para que a gente possa falar nesse crime, é necessário que nós saibamos qual é essa determinação do poder público. Então, a partir do momento que o poder público edita um ato normativo estabelecendo algumas medidas sanitárias preventivas, como, por exemplo, o uso de máscara, a adoção do distanciamento social, etc. Então está se criando ali uma medida sanitária que tem esse escopo. Isso, como eu disse, não é uma exclusividade da pandemia da Covid, ou seja, isso já existia mesmo antes, né? O Estado, ele edita uma série de medidas sanitárias, como, por exemplo, a questão dos doadores de sangue, né? Que tem uma legislação específica que determina o cadastramento dos doadores de sangue, exatamente que se faça aquele banco de dados para impedir que você tenha a transmissão de uma doença que seja transmissível pelo sangue, como por exemplo a AIDS. Então, existe uma legislação específica, uma lei ordinária, que trata desse tema do cadastramento dos doadores. Então, se por acaso um banco de sangue desse, um hospital que faça esse serviço, se ele não tiver esse cadastramento, por via de consequência, haverá responsabilização pelo artigo 268, essa infração de medida sanitária preventiva. Tá? Então isso já existia antes e agora, com a pandemia da Covid, isso ganhou alguma, vamos dizer assim, alguma projeção novamente, um crime que estava meio esquecido. Claro que do ponto de vista da responsabilização penal, a gente está falando de crimes de menor potencial ofensivo, né? Ou seja, não são crimes que prevêem pena de reclusão, são crimes que têm penas inferiores a 2 anos, o que gera, consequentemente, o processo perante o juizado especial criminal, e aí com todas aquelas medidas penalizadoras, transação, suspensão do processo, composição civil, enfim. Tem todo esse tratamento da 9.099 para essas infrações de menor potencial ofensivo, tá? Então, esse descumprimento de uma medida sanitária pode acarretar a imputação por esse artigo 268 do Código Penal. E um outro crime que também é igualmente importante e que muita gente não conhecia a existência dele, né? Eu e Gisele, como somos professores, a gente trabalha, né, lecionando esses tipos penais, a gente obviamente já conhece eles há bastante tempo. Mas eu me lembro que todas as vezes anteriores à pandemia, onde eu falava desse crime, ficava uma coisa muito, muito aberta, né? Então, o que trata o 269? Ele trata do crime de omissão de notificação de doença. Que como ponto característico, o que a gente tem aqui? A gente tem um crime omissivo próprio, porque o que é um omissivo próprio? É aquele cuja omissão integra o tipo penal.
Então, assim como ocorre no 135, que é o crime de omissão de socorro, o 269 também é um omissivo próprio. Então, com relação à conduta, ele é um crime omissivo próprio porque só pode ser praticado por omissão, ou seja, a omissão integra o tipo penal. E ele tem uma outra característica que gera alguma confusão, porque ele só pode ser praticado pelo médico. Então ele fala deixar o médico de notificar doenças de notificação compulsória. Então esse médico tem que comunicar essa doença. Então existe, com relação ao sujeito ativo, essa exclusividade de ser o médico o autor, tá? E aí é por causa desse tipo penal, do artigo 269, por exemplo, que nós sabemos o número de pessoas infectadas, o número de mortos pela Covid, porque isso é uma informação que o médico tem que dar. Então, se o médico atende no paciente, no consultório dele, ou mesmo no hospital, ele atende um paciente, esse paciente é diagnosticado com Covid, esse médico tem o dever de notificar isso às autoridades. Talvez até alguns de vocês que já tenham feito algum teste de Covid, ou numa farmácia, ou até mesmo no hospital, vocês tenham reparado que a pessoa que te atende, ela faz o cadastramento, ela pega seus dados, e aquilo não é para fazer qualquer tipo de fofoca, não, é para comunicar ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que ter ciência do número de pessoas que estão procurando o serviço de atendimento para fazer o exame, porque se a pessoa está procurando fazer o exame é porque ela está com alguma suspeita. Então existem algumas medidas que devem ser adotadas em nível nacional ou mesmo estadual para que haja uma conscientização das pessoas acerca desse risco, tá? Então é mais uma vez uma norma penal em branco, porque ele fala deixar de notificar uma doença de notificação compulsória, e você precisa saber que doenças são essas. E essas doenças estão previstas em um ato normativo da Anvisa, né, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que torna esse dispositivo do artigo 269, o que torna ele uma norma penal em branco do tipo heterogênea, porque a complementação dele vai vir por um ato normativo de hierarquia inferior. No caso aí pode ser uma portaria, um decreto, enfim. E isso torna esse dispositivo uma norma penal em branco do tipo heterogênea. No caso 268, que é o outro crime que eu estava falando com vocês, o 268 ele também é uma norma penal em branco, ele depende dessa complementação, né, essa medida sanitária emitida pelo poder público, e essa complementação, no caso, por exemplo, dos doadores de sangue que eu falei para vocês, vem através de uma lei ordinária, o que torna, em relação a esse caso, uma norma penal em branco do tipo homogênea. Mas no caso, se for um decreto, se for alguma portaria que estabelece uma medida sanitária preventiva, a gente vai ter uma norma penal em branco heterogênea na hipótese, tá? E sobre o 269, só mais uma observação importante. Então a gente já sabe que é um crime omissivo próprio, já sabe que o sujeito ativo desse crime só pode ser o médico, né? Mas além desse detalhe importante, existe um outro ponto que acaba sendo comum e as pessoas muitas vezes erram, que é a possibilidade ou não de tentativa no 269. Pessoal, o artigo 269 ele não vai admitir tentativa por qual motivo? Exatamente porque ele é um crime omissivo próprio. E como vocês sabem, crimes omissivos próprios não admitem tentativa. Porque ou a pessoa se omite e o crime está consumado, ou ela não se omite e não tem crime. Então, no omissivo próprio não cabe tentativa. Ah, pessoal, mas e o omissivo impróprio? O omissivo impróprio, a resposta depende para essa pergunta, tá? Ah, mas o que é o omissivo impróprio? É aquele crime do garantidor, aquela pessoa que tem o dever de agir para impedir o resultado. Se esse garantidor se omite com o dolo de que o resultado se produza, se o resultado não acontecer, é uma hipótese que a gente pode falar na tentativa. Agora, se essa omissão do garantidor for uma omissão culposa, por exemplo, um salva-vidas está no posto dele de salvamento e ele dorme no posto de salvamento, isso é uma omissão culposa. Então, nesse caso, caso sobrevenha um resultado morte de alguém afogado, essa imputação sobre esse guarda-vidas vai ser a imputação culposa. Aí toda evidência não vai caber tentativa, porque como vocês sabem, crime culposo não admite tentativa, ok? Então, pessoal, essas eram as observações, espero que vocês tenham aprendido, pelo menos tenha instigado vocês a procurarem mais informações sobre esses crimes, que são crimes bastante importantes, que ganharam relevância agora no período da pandemia, mas que eles já tinham sua existência, e que isso tenha provocado vocês aí para buscarem ainda mais informações sobre os crimes. E claro, peço sempre para vocês comentarem, deixarem aí as sugestões, as críticas de vocês também aos vídeos. E passem lá, sigam o nosso canal tanto no YouTube quanto no Instagram, para que a gente possa tornar cada vez melhor o canal do Conectando Penal, para que a gente possa sempre trazer novidades para vocês, e sempre a interação, ou seja, a participação de vocês é sempre muito rica, portanto, não deixem de dar aí as sugestões de vocês, os pedidos, que a gente, na medida do possível, vai atender, beleza?
É isso, pessoal. Até um próximo vídeo, um grande abraço e até lá.